Olá, pessoal. Boa noite. Vamos ver. O Instagram vai avisá-los. Olá, o pessoal já começou a entrar. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Falem aí pra mim, por favor. Tudo certo, Raquel? Você tá me vendo e me ouvindo bem? Rafa? Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Gente, eu arrumei um ring light que eu tô virando blogueira profissional, né? Só que fica aparecendo no meu óculos, tá vendo? Mas se eu tirar o óculos, eu não enxergo os comentários. Então vai ser assim mesmo. Gente, já vamos bater aqui, tem 19, 21 pessoas. Vou dar um minutinho que o Instagram vai avisando, né? Obrigada, Rafa. Que o Instagram vai avisando, né? O pessoal que a gente tá ao vivo. E hoje o tema da nossa live, aguardado, esperado, né? E comemorado, porque vocês gostam da treta, não é isso? Que essa foi a live mais comemorada, é sobre usurpação mineral. Rolou esse assunto aqui semana passada, o pessoal quis saber mais, e aí eu pensei assim, eu tenho a pessoa ideal para falar isso aqui pro pessoal, espero que ela aceite. Aí ela aceitou o convite, Lidiane, muito obrigada por ter aceito o convite, ela já tá aí, e muito obrigada por ter aceito o convite. Lidiane, você tá em qual Instagram? No seu... Ah, tá, você entrou, tá ótimo. Gente, a Lidiane então vai entrar aqui para conversar com a gente. Ela é advogada, atua há mais de 10 anos. Ela é pós-graduada lá pelo CEDIM, Direito da Mineração, após que eu estou fazendo também. E ela vai entrar aqui agora para conversar com a gente. Estão me vendo? Por enquanto, não. Não, peraí, é problema com Agora tecnologia. sim. Olá! Vi... Peraí. Opa, deu certo. Tô te vendo. Tá me vendo? Tô te vendo. Tudo Tá me certo. ouvindo direitinho também? Pessoal, vocês estão ouvindo a Lidiane? Vendo? Dá um ok aí pra gente. Dá um delay, Lidiane, até o pessoal ouvir e responder. É isso aí, doutora Tá Lidiane, me isso aí vendo. mesmo, Tainá. Isso aqui é, Tá não é vendo? qualquer Eu tô um, não. atrapalhando, né? Isso aqui é doutora Lidiane. Não, Respeito. gente. Ótimo, tá ok, tudo ok. Muito obrigada, pessoal, por nos avisar que está tudo ok. Então é isso, Lidiane. Vou passar a palavra aí para você, se apresente e se quiser já introduzir o assunto. E aí a Uhum. gente vai conversando aí. Pode falar, fica à vontade. Boa noite, gente, tudo bom? Vou apanhar um pouco da tecnologia aqui, porque, né, essa parte não é tão forte, mas conseguiremos. Meu nome é Lidiane, eu sou advogada da área de mineração já tem uns 10 anos, sou pós-graduada pelo CEDIM e trabalhei muito tempo também com engenheiros, com geólogos, então teve uma facilidade de conhecer um pouquinho também da prática de vocês, né? Tem muita gente também que não é advogado da área, mas trabalha diretamente com a mineração, e a gente vai tentar esclarecer alguns pontos aqui sobre a usurpação, né? Sobre a lavra legal. E vamos tentar esclarecer, né? O que a gente não conseguir, vocês mandem as perguntas aí no perfil da Julie ou no meu também, a gente depois dá um jeitinho de responder. Começa a falar, Julie, alguma coisa já da palavra Eu acho que legal? já estamos com 40 pessoas, já é 8h05. Eu acho que a gente já pode entrar no tema já, Lidiane. Pode ficar à vontade. E aí a gente vai, eu vou te perguntando e a gente vai conversando. Tá ótimo, porque às vezes eu me perco aqui de olhar para você, olhar para a pergunta, então qualquer Não, coisa. e pode ir falando, pode ficar tranquilo que as perguntas eu vou anotando aqui, no final eu te passo. Tá, Tá pessoal? As ótimo. perguntas vocês vão fazendo se surgir, e aí eu vou anotando aqui e no final eu vou passar para a Lidiane responder. Então você pode ficar à vontade aí no que você programou para falar para gente, que eu cuido aqui dos Se eu tiver, comentários. Pode ficar se eu tranquilo. estiver falando demais aí também, pode mandar parar de falar. Então, gente, olha só, vamos só fazer uma introdução, né? Porque a gente sabe aqui que os recursos minerários são bens da União
e por isso a extração, o aproveitamento econômico, ele só pode ocorrer com a autorização, né? E a Constituição usa o termo autorização, mas a gente sabe que é uma anuência, né? Porque tem autorização, permissão em todos os regimes, em todos os títulos, né? Então, a primeira forma de ocorrer a lavra legal é quando você realiza a extração, a pesquisa ou a lavra mesmo sem o título autorizativo. Né? Aquele caso clássico que o minerador vai lá no local de ocorrência do minério, faz a extração, remove o material e sem ter nenhuma documentação que embase essa atividade. Então, aí temos a primeira hipótese, que é a lavra legal sem título. A segunda hipótese, que é a mais controvertida, inclusive, é quando você tem título, mas faz a lavra em desacordo com as orientações que estão nele, né? Ou em desacordo com o pai, ou fora da poligonal, ou em substância diversa. Então, há o questionamento, tá? Mas eu tenho portaria de lavra, como assim vai ser o crime de usurpação? Ou vai ser a lavra legal? Mas porque tanto é que o novo regulamento, né, o decreto, não lembro o número 9406 de 2018, ele previu expressamente a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, né, para o caso da lavra, tanto da pesquisa quanto da lavra realizada sem o título autorizativo ou em desacordo, né. Então, previu a multa lá no valor, depois inicialmente de 3.290, depois a instrução normativa fez uma atualização do valor, em 3.500 alguma coisa. Mas essa não é a pior parte. Então, Lídia, essa multa, por exemplo, só para a gente contextualizar aqui, antes do decreto não tinha previsão dessa multa específica para essa situação. É isso? Não, isso. A lavra realizada sem título autorizativo, e mesmo em desacordo com o pai, o decreto anterior não previa. Então, o extinto DNPM, ele só fazia aplicação do auto de paralisação, né? E, às vezes, apreensão de bens, né? De blocos ou de material que está lá. Mas não era também muito comum. Normalmente fazia mesmo só, determinava a paralisação da atividade. Né? Então, esse com o decreto agora, mas assim, a gente tinha também as formas de penalização que a gente faz nas outras matérias, né? Então, com o advento do novo regulamento, ele prevê expressamente agora a aplicação da sanção. Então, agora a ANM aplica multa nesse valor, né, que é um valor baixo, mas não se engane, porque as consequências são bem complicadas, né, depois. Então, ele vai aplicar a pena de multa, vai aplicar também, pode ser, a critério da ANM do servidor, o termo de apreensão de bens e a paralisação. E o que acontece depois disso? Né? Você tem aí, no caso, agora, a aplicação da sanção administrativa que a gente está falando. Mas, no caso, a gente tem um fato, né, que é a lavra legal, mas ela vai repercutir nas três esferas, tanto administrativa, quanto a civil, quanto a criminal. Né? Na esfera civil, o que acontece? A União, geralmente, entra com uma ação, geralmente é ação civil pública ou uma ação de reparação de danos, para tentar receber do minerador o valor equivalente a todo o volume que foi extraído do local. Então, para que isso aconteça, a própria ANM faz uma exigência para o minerador, tá, para que ele apresente a quantificação do volume. Então, né, cabe aos profissionais fazer esse levantamento e indicar. Então, é com base nesse documento que será feita a ação judicial na área civil, né, na esfera civil, também depois para o juízo criminal ele vai ser utilizado. Então, a gente tem que entender que essa quantificação, esse documento que é feito pelos engenheiros e geólogos, eles servirão de base para a União. Né? É praticamente uma confissão ali do ilícito que está sendo cometido. Então, essa quantificação que é feita, né, quando vocês cumprem a exigência no processo minerário, ela é remetida para a Polícia Federal, para a Advocacia Geral da União, né, para que sejam tomadas todas as medidas ali adequadas, que seriam agora que a gente vai entrar, né, que é a ação civil pública, que eu comentei um pouco, que são valores exorbitantes, porque se você pensar que eles vão cobrar todo o volume, e não importa, assim, na verdade não é sempre que cobra todo o volume, tá? Majoritariamente é cobrado o equivalente a todo o volume. Alguns
Em alguns casos, cobra só o valor, o volume comercializado. Mas, veja bem, as ações têm valores muito altos, né? Porque se você considerar a quantificação de uma pedreira ali, você vai ter material rejeitado, material estéril. Então, quando eles entram com a cobrança, eles não fazem esse desconto. A cobrança é total. Então, assim, são ações de valores absurdos, assim. E a gente entende também a base que eles levam, né? Porque eles entendem que, por ser ato ilícito, e aí eles se baseiam no Código Civil, no Código Civil, que aquele que causa dano tem o dever de indenizar. Não, então, eles falam que, olha, como é um ato ilícito, a gente vai exigir ali o valor do dano que eles consideram que seria o volume total, né? Embora eu tenha um entendimento também divergente, porque o próprio Código Civil fala que o dano se mede, a indenização se mede pela extensão do dano, né? Se você tem uma área que você uma grande parte foi destinada ao rejeito ao estéreo, porque não tinha ali uma utilidade no momento, você colocar isso como passível de indenização, você está conferindo ao União um direito que ela não tem, porque se ela tivesse o poder de ir lá e fazer a lavra, ela não conseguiria aproveitar com a tecnologia que a gente tem hoje o material que é rejeitado pelo minerador, né? Uhum. Mas, enfim, aí são questões que a gente entra aí depois em sede judicial nas defesas desse processo. Então, além da... Oi, pode falar. Não, só para contextualizar aqui, por exemplo, na prática, então, a ANM foi lá e verificou, né, em loco, que teve lá uma lavra sem título autorizativo, por exemplo. A primeira coisa que ela faz é pedir que o minerador faça essa quantificação e depois ela distribui essa denúncia? Como é que funciona? Isso, ela vai lavrar ali o auto de paralisação, né, para determinar que a atividade seja suspensa, vai emitir o auto de multa, o auto de infração, e vai fazer a exigência para o minerador para apresentar a quantificação. Quando essa exigência é cumprida, e aí sim, ela faz um ofício encaminhando para os órgãos, manda para a AGU, manda para a Polícia Federal e manda para o Ministério Público Federal, né, por se tratar de competência da vara federal. Então, a partir daí se instalam todos os outros procedimentos judiciais. Mas a partir dela... outra coisa que é bom a gente deixar claro é o seguinte, todo mundo questiona muito. Mas constatada a lavra legal, tem uma paralisação, o meu processo para de andar? Não, não para. Se você cumprir a exigência, seu processo continua tramitando normal, ele vai fazer a remessa do que tem que ser enviado para os órgãos competentes e o seu processo ali minerário vai seguir a tramitação normalmente. Não é impeditivo para a continuidade do processo. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu tenho um processo e aí acontece uma situação, a ANM acha lá que eu lavrei, né, enfim. E aí ela faz essa exigência, ela faz o auto de paralisação, infração e a exigência para quantificar. Aí, a partir do momento que eu cumpri o que a ANM quis, aí eu que vou me resolver com os outros órgãos, é isso? E o meu processo na ANM, ele pode continuar normalmente. Eu não tenho que esperar resolver a sentença, não sei o quê, para o meu processo continuar andando na ANM, não. Então. Não, tem muitas situações, inclusive, que às vezes tem um pedido de guia já, que tem muito tempo tramitando, o minerador vai lá, né, acaba mexendo sem autorização e aí surge questionamento. Tá, mas a minha guia vai sair? Desde que você cumpra a exigência, né, porque a exigência ali é uma determinação do órgão, você tem que cumprir. Desde que você cumpra a exigência, sim, sua guia vai ser analisada e o processo vai tramitar normalmente. Não tem nenhum impedimento para o prosseguimento dele, não. Mas existe a opção do minerador ele não cumprir essa exigência, da ANM ela falar assim, não, a ANM, você que você falou que eu lavrei sem título, você que quantifique, ou não existe isso, é o minerador que tem que cumprir, fazer essa quantificação, pode se negar, como é que já aconteceu, como é que é isso? Então, geralmente, assim, quando não tem título, assim, na prática, né, vamos lá, na prática da situação mesmo, quando não tem título, eles não costumam fazer a quantificação. O minerador que fez a lavra, se ele não tem um processo, o que ele teria a perder, né? Então, assim, não é muito comum. Agora, se ele tem um título, ou se ele tem um processo ali que está visando o título, ele precisa cumprir a exigência.
Entendi. né? Então, assim, senão você tem, né, o risco de todas as penalidades lá pelo descumprimento de uma exigência como qualquer outra. Né? Uma obrigação que ele colocou, você precisa destruir o processo. Né? Mas, Entendi. assim, então, assim, é muito importante quando vai ser feita essa quantificação, que seja feito com detalhes, assim, que os profissionais responsáveis pelas pedreiras que forem contratados para fazer esse trabalho tenham cuidado de avaliar realmente, indicar qual o volume que foi comercializado, porque não é hora de você fazer uma eventual defesa judicial, você identificou ali, olha, esse material aqui não teve aproveitamento, esse material aqui efetivamente foi comercializado, aquele material, aquela quantidade foi apreendida pela ANM, né? Porque se foi apreendida, a União não tem que receber, né? Na verdade, está em poder deles. Então, assim, são muitas questões que um bom projeto, sabe? Um cumprimento de exigência bem feito facilita muito depois na defesa judicial na ação civil pública. E é importante, só complementando o que você falou, porque, por exemplo, às vezes a pessoa que não tem assim, conhecimento, não tem um advogado acompanhando, às vezes ela cumpre essa exigência sem conversar ali uma estratégia com o advogado, certo? Só que a partir do momento que ela quantificou, igual você falou, tem um procedimento, a questão do que foi, se foi comercializado ou não, quanto foi, o que foi estéreo e tudo mais. Só ressaltar, então, a importância dessa, de antes de tomar qualquer decisão, procurar, né, um advogado, um profissional, no caso, uma advogada, aquele de antes, vocês procurem ali de antes para resolver essa treta, ok? Mas assim, porque às vezes, lógico, né, a gente, às vezes o engenheiro, o geólogo, ele tá lá, ele, né, conhece o processo e tudo mais, mas a questão do processo judicial, da demanda judicial que vai ter depois, muitas vezes o engenheiro ele não tem conhecimento, ele não sabe o que eles vão avaliar, o que não vai, o quanto isso vai custar. Então, só complementando aí a importância disso que você falou, dessa análise prévia antes de tomar qualquer decisão, né, no processo. Eu entendo que é essencial, assim, no cumprimento de exigência, né, assim, embora os advogados, em geral, não saibam fazer essa quantificação, a gente consegue orientar para que ela seja feita da melhor forma possível, né, para a gente também dar base para os profissionais técnicos para conseguir fazer de uma forma, lógico, dentro da legalidade, mas que também não complique a nossa vida depois, né? Com certeza. Não, com certeza. Porque se, por exemplo, se você coloca só o volume bruto que foi extraído, a União vai trabalhar com o volume bruto. Então, assim, aí é uma dificuldade, né? Porque você pedir perícia para um local que foi em que houve extração ilegal, eu não costumo fazer, porque é uma situação que você não tem muito controle do que eles vão encontrar lá. Né? E nem sempre o que é demonstrado, né, é falado, bate depois com a realidade em campo. Então, a gente tem que fazer esse trabalho prévio, tá? Então, assim, aí além da questão civil ainda, Julie, a gente tem a questão criminal, né? Porque aí a gente falou da multa, né, e da paralisação da ANM, a ação civil pública, que é a esfera civil, que é por ato ilícito, e temos a questão criminal, porque a Lei 8.176 de 98, se eu não me engano, o ano, ela prevê como crime de usurpação você extrair, realizar pesquisa ou extração sem título autorizativo ou em desacordo, né? E prevê uma sanção, que é uma pena de detenção de, deixa eu ver se eu anotei aqui, de 1 a 5 anos. E, geralmente, quem não tem o título também não tem licença ambiental. Então, aí, nesse caso, a gente também vai responder o minerador vai responder pelo artigo 55 da Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Né? A gente sabe que pela pena, a gente consegue converter, né? No caso de ter uma sentença condenatória, converter em prestação a serviço à comunidade, que são as penas restritivas de direitos, né? Pagamento de cesta básica, né? Porque seria um crime, vamos dizer assim, menos grave, vamos usar esse termo. Então, assim, um fato, né, a lavra legal, ela vai repercutir nessas 3 esferas. Então, o minerador às vezes pergunta, mas eu já respondi, eu já paguei a multa junto à ANM, mas você ainda vai ter indenização e pode ser que também no processo criminal seja fixado um valor a ser pago. Né? Então, assim, Fora a indenização, então, na civil,
ainda pode haver um valor a ser pago no processo criminal. É isso? Pode, porque mesmo porque também para você converter essa pena de prisão em pena de penas alternativas, né? Muitas vezes o Ministério Público federal tenta fazer acordo, então assim são valores também às vezes consideráveis, né? Mas você extingue o processo, porque no caso do crime de usurpação em si, que a gente chama que é o da lei 8176, a gente consegue fazer uma suspensão condicional do processo. Se não tiver antecedentes, e essa situação, o que faz? A gente dá fim ao processo antes dele começar. Né? A gente faz esse acordo junto com o Ministério Público, ele oferta, propõe condições, se o minerador quiser cumprir, aquilo ali é resolvido e o processo é extinto, não tem antecedentes criminais nem nada. Então, assim, então fica essa situação que muitas vezes acontece e a maioria dos mineradores tem aceitado fazer a suspensão condicional do processo para evitar, né, todo o trâmite ali do processo criminal. Porque assim, eu tranquei a faculdade, né? Mas eu fiz aí 5 períodos de direito e a gente, porque muitas vezes, às vezes você vai lidar, às vezes com uma pessoa assim mais simples e tudo mais e fala, para a pessoa responder um processo criminal, ela já, mas sabe, eu não fiz mal a ninguém, então tem muito isso, né? Essa coisa do criminal, eu acho que pega muito nesse lado, principalmente, mas eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, sabe? Né? Então, essa coisa da suspensão condicional do processo, eu acho, assim, psicologicamente também para o minerador, né? Eu acho que seja muito interessante, né? Por causa disso. Não, porque o susto é assim, mas doutora, eu vou ser preso? Aí ele fala para mim, tira o doutor e depois, não, você não vai ser preso, porque a gente tem esse benefício de converter a pena de prisão, né? Mas, assim, o ideal assim, vamos entrar agora num ponto que eu acho que vale a pena a gente só dar um destaque. O que acontece? Fica à vontade. A ENEM, às vezes, é muito rígida, né? Ela está seguindo ali estritamente a lei. Porque a lavra em desacordo com o título, vamos dizer, você tem uma portaria e você ali no trabalho em campo, acabou ultrapassando um pouco, não tinha um técnico ali direto, ultrapassou um pouco a área, né? Então, assim, isso entra como lavra ilegal e dá toda essa situação. Ou então você realiza a lavra fora da reserva aprovada. Então, assim, você tem a poligonal ali, você tem a portaria de lavra, por exemplo, vamos supor, daquela poligonal, mas você extraiu numa reserva que está aprovada. Em tese, vai configurar o crime de usurpação. Mas não é o meu posicionamento, eu acho que a jurisprudência, os juízes têm entendido também, porque não faz sentido, assim, ok, tudo bem, pode ser uma infração administrativa, né, mas você ser condenado a indenizar em valores muito superiores, porque você está lavrando fora da sua reserva, e muitas vezes não é de forma dolosa, não é de forma intencional, né, ele é simplesmente... Ali no campo não é tão simples, né? Às vezes, dependendo de quem está trabalhando, não é tão simples identificar. Então, às vezes, o minerador também pegou o documento dele depois de 20 anos, né? A portaria de lavra. Então, ele esperou aquilo tanto tempo e não, então já posso trabalhar. Então, assim, eu acho muito rígido aqui você querer dar um tratamento a esse tipo de minerador que tem título, sabe? E que lavrou em desacordo, como um minerador que simplesmente pegou uma área, foi lá e fez a intervenção sem nenhuma autorização, sabe? Até porque, se a gente pensar assim, por exemplo, até a pessoa com autorização de pesquisa, né? Ela tem ali o direito de prioridade na área. Até porque, se ela está lavrando, né? Vamos pegar o exemplo da concessão que lavrou a mais do que o PAE lá permitiu, né? O pai. Eu falo PAE, você fala pai, né? Eu não sei o jeito certo. Eu falo os dois. Eu não sei o jeito certo. Vamos supor, nesse caso que você falou ali, ele está lavrando uma coisa que, em tese não, que ele tem o direito, né? Sim. Então, assim, se você for olhar na prática, é lógico, você falou, eles estão seguindo as normas, existe essa previsão e tudo mais. Mas, assim, na prática, na questão, né, que a pessoa está lá na mina, está lá na pedreira e tudo mais, é uma coisa que não faz sentido, porque se ele está lá, se ele tem o título, se ele tem, digamos, a prioridade sobre aquilo ali, né?
não faz Sim. muito sentido ele ser penalizado criminalmente por uma coisa Uhum. que, tá, ele tá extraindo uma coisa, mas que ele já tem o direito, sabe? Enfim, né? Eu Não, acho mas muito é isso. complexo isso e assim, pra gente, assim, que é técnico, né, assim, às vezes não faz sentido, mas como assim? Né? Como que isso pode estar errado? Às vezes eu tô tirando a mais, né, lavrando a mais, mas porque o mercado a demanda está maior, né? Então eu oferto mais meu minério, estou gerando mais emprego. A gente entende que é, igual você falou, uma previsão legal, né? A INM tem que seguir o que está escrito lá, né? Ela não vai também tirar uma, por mais que, né, entenda ao contrário. Mas eu acho que é uma coisa que, não sei, deveria ser repensada, né? Porque às vezes a pessoa está lavrando em desacordo no sentido de lavrar mais, sem ser lavra ambiciosa, né? Logicamente, né? Não considerando que seja uma lavra ambiciosa. Está lavrando a mais, tem demanda, gerando emprego, pagando imposto, pagando CEFEM, sabe? E mesmo assim ser penalizado por causa disso, né? É uma coisa assim, como você falou, a Exatamente. gente está, existe, né? Uhum. Porém, assim, não deveria existir, ou pelo menos não ser da forma, não ser tratado da forma como é tratado hoje em dia, né? É isso que a E o gente. trabalho assim, do advogado também que atua no setor de mineração, né, é, é muito delicado, porque a gente precisa também expor isso para o juiz ou para o promotor, geralmente é com o juiz, para explicar a situação, porque muitas vezes o promotor não faz ideia de como funciona uma pedreira, Uhum, né? Então, assim, nunca esteve uma e não está ali delimitado, gente, em qual pedacinho que você pode trabalhar, às vezes não é tudo, né, na área total, são áreas separadas, né? Mesmo dando a poligonal. Enfim, por exemplo, a gente teve um caso, eu tive um caso que eu atuei, em que o minerador tinha guia, mas ele não tinha LO. E houve o processo de usurpação. Ou seja, por quê? Exatamente. Então, foi um trabalho que a gente fez e a gente conseguiu absorção em primeira instância e ainda está correndo. Porque assim, eu falei, gente, não faz sentido, porque se você tem uma guia, você está autorizado a realizar lá, né? Dentro, respeitado ali os limites da guia. uhum. Então, está de acordo com o título, por quê? Porque o título fala que está condicionado à licença ambiental. Mas se você não tem licença ambiental, você já tem uma sanção específica para você Para uma isso. obra sem Aham. licença ambiental. Né? Então, aí, na verdade, eu entendo que seria, a gente chama do direito né, de bis in idem, mas seria uma dupla punição Uhum, pelo mesmo fato. uhum. Mas é uma questão que a gente tem que trabalhar, assim, ainda, né, o direito minerário, ainda, embora o código seja né, lá 68, muito antigo, É. né, a gente não tem muito essa questão principalmente judicial, sabe? Não é muito desenvolvido ainda. Então a gente tem que. Eu acho que é por isso que é interessante também divulgar o conhecimento, porque muita gente nem sabe que existe direito minerário, né? Muito É. advogado também não conhece. Então, você às vezes não tem na cadeira de direito minerário, você vai aprender porque você tem alguma ligação ou tem um desperto interesse. Mas, enfim, mas são coisas que a gente começa a trabalhar e atuar no setor que a gente vai vendo e é função nossa também tentar modificar essa situação, Sim, né? porque é muito fora da realidade, né, para um juiz lá essa questão, né? O cara, tá, igual você falou, nunca foi, não sabe como é, nunca viu. Então também é É, importante, igual você falou que você tem essa facilidade de trabalhar com os técnicos, né? Com engenheiro, com geólogo e tudo mais, que o advogado que trabalha nessa área ele precisa desenvolver, né? Do mesmo modo que a gente, como engenheiro e geólogo, a gente está aprendendo aqui algumas as questões administrativas, né, relacionadas ao direito da mineração, para conduzir bem o processo, né, a gente vai um pouquinho para o lado de lá do direito, e do mesmo modo, né, os advogados eles têm que vir um pouquinho para o lado de cá também, né, para entender essa questão técnica para conseguir, porque o engenheiro, quem tem que sustentar lá é o advogado, né, perante o juiz, ele tem que entender a situação e explicar lá, né. Então vocês não, têm. aí a gente pega muito na comunicação, né? Que é uma coisa importante. Eu trabalhei muitos anos numa empresa de geologia e então facilitou, porque eu consigo ter uma facilidade de conversar com os técnicos, mas porque às vezes é muito, muito diferente, né? A gente trabalha de uma forma assim, completamente
né? A gente é de humanas, né? A gente só escreve. Mas, então, quando você pega para conversar com o engenheiro, você tem que ter ali um conhecimento. Isso também você só consegue com experiência e Sim. trabalhando e com o tempo, né? Que a gente vai conseguindo aí ajustar as arestas e tentar chegar numa boa comunicação, sem ruídos. É. Lidiane, eu vou fazer umas perguntas. Uhum. Posso já começar nas perguntas? Você quer falar mais dos? Acho que você já passou, né? Os temas, o que acontece. É, assim, Ou a qualquer gente entra nas perguntas. que as pessoas tiverem também quiser mandar para o seu perfil ou para o meu também, a gente responde depois. Vamos tentar responder, né? Não garanto que todos serão respondidos, mas É isso aí. Não vou colocar a gente em maus lençóis aqui também, não, pessoal. Ó, então vamos lá. Acho que essa aqui você já falou. É uma área com concessão de lavra, mas extrai mais do que autorizado lá no plano de aproveitamento econômico. Hoje, é aquilo que a gente já falou, né? Essa dúvida que mandaram aqui mais cedo. Hoje entende, a ANM entende, né? A lei, né? Que seria uma usurpação, né? sim, Se a pessoa está sim. lavrando a mais ali, né? A mais a mais do que foi aprovado lá no plano de aproveitamento econômico. Por mais que há vários argumentos de que não seja tratado dessa forma, mas hoje em dia é assim, né? Que Isso, aham. é isso. Tem uma pergunta aqui interessante. A área com concessão de lavra, relatório de avaliação de reserva apresentado e não aprovado. Ou seja, eu acredito que a pessoa que mandou essa pergunta, às vezes, começou a trabalhar e viu, né, verificou uma outra reserva mineral ali, porém que não estava no relatório final de pesquisa, talvez, e consequentemente não estava no plano de aproveitamento econômico, e propôs aí um relatório de avaliação de reserva junto à ANM. Porém, a ANM ainda não analisou e aprovou. Se ele lavrar nessa reserva, né, do lado do relatório de reavaliação de reservas, a ANM pode entender também que é um caso de usurpação, então. É, sim, porque se o ato depende de averbação e concordância da ANM, ele só passa a ter validade depois daquilo, né? Então, se não teve aprovação da ANM, provavelmente vai ser considerado lavra legal, sim. Então tá, eu vou dar uma passada aqui, gente, eu vou ver se eu consigo achar, porque eu falei que ia acompanhar aqui, mas o troço foi subindo, deu ruim, peraí. Vamos ver. Ó, essa pergunta aqui, não sei, ó. Olha, já, então querendo colocar a gente em maus lençóis aqui, ó. Em um cenário de autorização de pesquisa. Atentos, Ah, atentos. Somente com os pedidos de licença e guia, ou seja, não tem nada na mão, só tem requerimento de licença e guia. Pode fazer sondagem suficiente de 10 caminhões de pedras. Até perdi aqui. Eu acho que a pergunta dele foi o seguinte: por exemplo, a pessoa tem um alvará de pesquisa lá dela, né? E ela previu lá no plano de pesquisa que ela ia fazer uma sondagem e tudo mais. Então, acho que, pelo que eu entendi, que o meu negócio está travando aqui, é a dúvida dessa pessoa. O quanto eu posso extrair que assim configuraria a pesquisa, né? Bom, eu já vou dar o meu pitaco aqui. Eu acho que varia do minério, varia do que tem no seu plano de pesquisa, varia por que você tá. Se você tá só sondando, você não vai vender, comercializar o testemunho, né? Eu uhum. entendo assim, né? Uma sondagem. Sondagem você tira o testemunho, né? O que E, o salvo pessoal engano, eu pode. acho que, inclusive, o plano de pesquisa indica o volume que você pode extrair para, às vezes, não só para sondagem não no caso, mas rocha ornamental para você fazer o beneficiamento, os testes, né? Então, geralmente Sim. você indica o volume que você vai retirar, lembrando que não pode comercializar, né? Uhum. Antes da guia. E se o plano foi aprovado com a emissão do alvará, com a outorga do alvará, ok, você pode tirar naquele volume. Mas é difícil para a gente quantificar assim, o que é ou não pesquisa, né? Porque assim, gente, a pesquisa realmente é pesquisa. Então, né, ali a gente, pelo bom Você vai senso, a tirar gente 20 usa, copos. É, né? mas é isso, mas pois depende, existe, inclusive quando eu faço meus planos de pesquisa, eu faço essa previsão, porque justamente é isso, né? Principalmente a questão de rocha ornamental, que a gente, né, tá mais acostumado aqui.
Então, para você testar o material, né? Você levar ali para serrar e tudo mais. Eu, E isso na inclusive, fase de pesquisa. Então, isso aí, pelo menos assim, você me corrige aí se eu estiver enganado, mas eu entendo que se for pouca coisa, logicamente, se tiver alguma coisa, tiver que ter supressão ambiental, alguma coisa assim, você vai receber lá com água ambiental também. Mas se for configurado pesquisa, né? Eu acho assim, pelo menos o meu entendimento é que não teria muita preocupação se for configurado de fato uma pesquisa mineral, né? O que que e você. aí fica uma dica também, né, para quem está elaborando os planos de pesquisa, coloca o volume que vai ser retirado, né, a amostragem volumétrica, o volume, porque isso auxilia muito mais à frente de fazer essa análise, se foi pesquisa ou não, você consegue avaliar pelo seu plano. Se você, Uhum, a quantidade que você retirar para amostragem volumétrica, e ele foi aprovado, porque uhum, a ANM não tem o que questionar, entendeu? uhum. Porque ela está de Aprovou, né? acordo. Uhum. Exatamente. Ó, tem outra pergunta aqui, ô, Lidiane. Em caso de extração ilegal em polígono minerário de terceiro, quando a área é invadida. Ah, em caso de invasão de área. Como é que Uhum. funciona isso? Vamos supor uma situação aqui. Você tem lá você fez um requerimento, só que a área é longe, aí saiu o alvará e quando você voltou lá na área, você viu que alguém tinha feito, feito uma festinha lá, certo? Neste caso, o que que pode acontecer? Porque se a ANM vira, ela vai falar, não, o titular do Sim. Alvará é a Julieta, né? Mas a Julieta sabe que não foi ela, né? O que você recomenda aí nesses casos? O que pode acontecer nesse caso? É Quando é um assim, terreno. eu acho que a orientação básica é você fazer uma denúncia na ANM, no próprio processo, né? Você identificar que teve palavra legal que não foi você que realizou, porque se você está denunciando, você já é um indício de que você não cometeu o ato ilícito, né? Não é Uhum. normal você cometer ir lá e denunciar a si próprio. E também fazer um boletim de ocorrência. Eu acho muito válido. O que puder juntar de prova de que você não fez a intervenção ali, né, Uhum. é interessante. E a questão da indenização, há uma discussão muito grande, né? Assim, mas a indenização é para quem? É para o dono, né, do titular do direito minerário ou para a União? Aí entramos numa briga eterna, porque a União vai falar que é dela e o titular do direito minerário vai falar que é dele, né? É interessante essa discussão, muito interessante. Mas aí daria Porque uma live de mais umas 2 horas. é, mas é interessante, pessoal. A gente está falando aqui o seguinte: se eu tenho um alvará de pesquisa, eu tenho prioridade ali. Por mais que às vezes eu não tenha o título para extrair, o título autorizativo de lavra, eu tenho ali a prioridade. Então, se alguém for ter o título ali, primeiramente serei eu, né? E aí outra pessoa vai ali e extrai o minério. Então, essa é a briga aí que ele tinha está falando. Vai ter uma indenização para quem? Para a União, que lavrou sem nenhum título, para mim, que sou a dona do alvará de pesquisa, né, e tiraram o negócio lá que era para ser meu, né? Mas é uma discussão que não vai entrar, só para vocês saberem que é assim. É porque aqui, a gente, Lidiane, que é engenheiro, geólogo também, entra aí na festinha, técnico de mineração, a gente é muito 880, sabe? E o que eu gosto de passar aqui pro pessoal é que no direito não é bem assim que funciona, sabe? Às vezes a gente quer uma resposta, não, mas como é? É assim ou é assado, sabe? E às vezes não existe mesmo. Porque o direito, ele é uma ciência que ele vai se alterando ao longo do tempo, né? Ele vai se adequando ali também à realidade, né? Ou pelo menos assim, deveria, né? Às vezes a gente sabe que demora um pouquinho, mas deveria. Então, nem tudo é 880 para o direito. Há interpretações, né? Há essa situação aí. Jogo, né? Também depende do lado que você está, né? Se Justamente, você tem isso também. Quem é você está minerador, defendendo? Quem você está defendendo? Aí muda também, né? mas Ai, porque ai. assim, a lei ela dá muita margem de interpretação. Então, às vezes uma pergunta, a gente não pode te dar uma convicção, gente, é isso. Porque não é matemático, assim, sabe? Não tem uma resposta pronta. Você constrói raciocínios para chegar àquela conclusão que você entende correta. Mas muitas vezes a gente não consegue dar uma resposta pronta. Olha, é isso ou aquilo. Faz isso ou aquilo que vai dar certo. Não tem como. A gente avalia mesmo no caso concreto. Aqui, Lidiane, aqui acho que é complementando, tem uma pergunta aqui. Em caso de ocorrer uma denúncia de lavra ilegal na área, né? No caso, é o caso que a gente estava falando antes.
e em seguida ser feito um pedido de mudança de regime. Pode ocorrer a mudança de regime, eu acho que é isso, ou é necessário apurar a denúncia antes? Ah, tá, nesse caso, eu tenho uma variedade de pesquisa, eu vi lá, né, que alguém extraiu lá um terceiro, às vezes eu sei quem é, às vezes eu não sei quem é, faço lá a denúncia de lavra legal na ANM, conforme a Lidiane, minha advogada, vai me orientar a fazer, certo? Mas aí eu quero pedir mudança de regime. O que acontece? Eu tenho que esperar a ANM avaliar essa denúncia de lavra legal que eu fiz? Como é que funciona? O meu processo minerário ali, nesse caso de terceiro, como é que fica? A má notícia é que você sendo titulado de direito minerário, a quantificação vai ser feita por você mesmo. Então, ainda que o terceiro tenha feito a extração, o titular vai ser notificado, né? Vai ser formulada a exigência para ele fazer a quantificação. E aí, nesse momento, é que você vai informar que você fez a denúncia, você vai indicar quem tirou, você vai juntar todas as provas que você tiver ali para demonstrar que não foi você. Então, você apresentando a quantificação, o minerador apresentando, consegue o procedimento tramita normal, como eu falei anteriormente. Ou seja, Mas então não é só porque... Pode continuar. não é só por o fato de ter a lavra legal, em todos os casos vai ocorrer isso. Ele vai pedir a quantificação, você apresentando o processo tramita normalmente. Né? Porque aí a ANM já encerrou o que ela poderia fazer. Seria a aplicação das penalidades, quantificar o volume para dar subsídios para os outros órgãos atuar da forma que eles entendem ser cabível ou cabível não a alegação de crime ou de dano mesmo ao patrimônio público. Outra pergunta. Gente, eu vou. A gente tem mais. Se bem que tem mais uns 20 minutos, eu tenho bastante pergunta aqui, tá? E aí eu vou fazendo aqui na ordem. Vamos lá. Um material extraído irregularmente, ou seja, provavelmente sem título, né? Assim, acima do permitido. Sobrevindo uma AGU, o mineral irregular extraído torna-se legal? Ele está perguntando, pelo que eu entendi, o seguinte: você extraiu, aí depois você teve, né? Foi. Esqueci até a palavra agora. Você tirou lá irregularmente, depois saiu a sua guia. Vamos ao termo aqui né, que a gente está muito vulgar, né? Saiu a sua guia, depois saiu a sua guia, porém você tinha lá, né, um material que você extraiu aí irregularmente. O que acontece com esse material que eu tinha? Ele tem como eu legalizar ele de alguma forma? Já aconteceu isso? Como é que é isso? Ou não? Ou é ilegal para sempre e não posso fazer nada nunca mais? Ou não? Ele é legal, né? Ele é ilegal. A gente precisaria analisar, no caso concreto, o que poderia ser feito. Mas, assim, em tese, se você extraiu e não tinha guia, o material é ilegal. Ele não torna-se automaticamente legal porque você conseguiu uma guia depois, né? Você pode tentar argumentar lá, enfim. Sim, aí é aquela questão, né? A gente traz argumentos para tentar tornar a situação menos complicada, mas, em regra, se você te dá uma resposta, assim, genérica, o material continua provindo de ato irregular. Deixa eu até ver, porque eu acho que tem uma... Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Então, isso aqui é o pessoal, acho que respondendo a ilegalidade na extração não perde o objeto com a concessão. Isso mesmo, é isso que a Lidiane falou, né? Ele não deixa de ser ilegal só porque você obteve um título autorizativo de lavra depois, né? E aí vai daí da argumentação, mas eu preciso e tal, não sei o quê, e aí vamos ver, né, o que pode ser feito, né? Tem uma pergunta aqui. Usurpação prescreve quanto tempo? Esse tipo de... Pode responder. O crime de usurpação, ele prescreve em 12 anos. Eu preciso confirmar aqui, mas são 12 anos. O crime de usurpação. Com relação à indenização civil, há uma briga muito grande. Há o entendimento de prescrever em 5 anos, mas não é um entendimento majoritário, não é um entendimento que o STF adota. Então, eu tive vários casos em que a gente conseguiu que o juiz declarasse, né, a prescrição do dever de indenizar em 5 anos, mas ainda estamos tendo que fazer um trabalho no tribunal para conseguir chegar nessa situação. Porque tem vários julgados ali, aí já é um trabalho também mais extenso, eu não conseguiria resumir aqui. Vários julgados que trataram de temas parecidos, né, que você está trabalhando também com indenização da União, mas eu entendo que nenhum deles entra aqui a questão da mineração. Então, em regra, assim, o que predomina hoje
é que não prescreve. A indenização por lavre legal, tá, cível, não prescreveria. Embora a gente tenha julgados nesse sentido, falando que prescreve 5 anos. Prescreveria. Tá. Então é uma coisa também que não é certeza, né? Vai depender muito do andamento do processo ali, aonde ele está sendo julgado e tudo mais. O que eu tenho acompanhado é que muitos juízes declaram a prescrição e o tribunal reverte falando que não está prescrito. Tá? Mas assim, é uma situação que ainda acho que vai sofrer mudanças. Tá? E o crime ambiental tem a prescrição, sim, porque, né, tanto o crime ambiental quanto o crime de usurpação. Ah, tá, entendi. Então, o crime ambiental e o de usurpação, eles prescrevem, porém, Sim. só a indenização que ela é discutida. Em alguns casos você consegue a prescrição e outros não há esse entendimento. Isso, porque, por exemplo, vamos supor, você fez, né, entrou com uma ação, o juiz declarou prescrição em 5 anos. Se não houver recurso, vai ficar desse jeito. Então, prescreveu. Se houver recurso, aí depende do tribunal. Aqui, Espírito Santo, Rio, o TRF2 tem um entendimento predominantemente de que não há prescrição. Tá? Então, assim, eles entendem como, sabe, que não vai prescrever por ser realmente uma indenização ao erário. Então, assim, é uma situação bem delicada, né? Que a gente já limita aí também as teses de defesa. Aqui, ó, todo auto de paralisação, a ANM é obrigada, além do processo administrativo, gerar um processo civil ou outro criminal? Acho que é aquilo que eu não sei, talvez, é aquilo que a gente falou no começo, né? A ANM, ela verifica lá, faz o procedimento no processo administrativo, no processo minerário, e aí ela é obrigada a comunicar esses outros órgãos. Não é isso, Lidiane? Ela tem, então, que falar, ó, galera. Sim, porque ela está gerindo ali os recursos minerais, né? Mas a propriedade não é da ANM, da União. Então, ela tem a obrigação de se informar. Acontece que, em alguns casos, passa batido. Vamos usar o termo aí tranquilo, sabe? De vez em quando, eles não veem a situação, então não chega realmente o ofício para apurar, né? Ou então, quando chega, já fez um trabalho ali também grande, outra pessoa já entrou na área, ou até o minerador já o teve, então fica difícil quantificar. Então, Entendi, você, faz sentido. Entendeu? Mas aí fica uma situação mais delicada para você proceder à segurança. Mas é sem obrigação da ANM proceder à informação dos outros órgãos. Tá, e a Marja fala a importância de um profissional acompanhar, com certeza. Vamos lá, essa aqui a gente já respondeu. Que o pessoal comentando. Pessoal, obrigada, viu, pela participação de vocês, pelos comentários. Se depois vocês vão lá e falam para a Lidiane, Lidiane, a gente gostou muito da sua participação aqui. Venha mais vezes, tá? Pode dar no inbox dela e falar, tá? Porque ajudou muito a gente aqui. Vamos ver se tem mais perguntas. A defesa. Só um minutinho. O prazo da AGU. Tá, isso aqui são o pessoal fazendo os comentários entre eles, né? Aí o Thiago já quer saber, ô Lidiane, ó, outra coisa aqui, ó, mas isso aqui, Thiago, sinto muito. Quanto advogado especialista cobra para realizar uma defesa completa? Pô, Thiago, aí também não, né? Aí você... Poxa vida. Aí complica a vida, né? Aí não, Vai ser avaliado um concreto, assim, a gente não tem como, né? Colocar um padrão ali para todas as situações. E outra, cada situação é uma situação, né, Lidiane? É muito complicado isso, falar em valores. Já me perguntaram aqui de valores, eu não sou nem louca de falar em valores. Mas eu falo uma coisa que é importante: sai mais barato contratar um profissional da área do que outro profissional. Não, com certeza. No final das contas, sai mais barato. Com certeza. Porque é um processo muito específico, né? É uma atividade muito específica para quem é do direito. Eu às vezes, quando eu estava na faculdade, eu falava pro pessoal, sabe, não sabia nem quanto estava inventando. Queria, né, ir lá para a área civil, para a área penal, alguns para o tributário e tudo mais, mas assim, minerário, o pessoal, gente, sabe? Isso existe, né? Isso assim, quando eu estive mais presente ali entre as pessoas que estudavam direito, né? Então, é uma coisa muito específica do direito, o direito minerário, e por isso contratar um profissional que estudou de fato o direito minerário em si, né?
É porque é muito específico, como você está falando, né? A gente tem que trabalhar na área, tem que ter noções de muita coisa, né? Embora a gente não, eu, por exemplo, não sei fazer cálculo, esquece, se me pedir um cálculo, eu não faço, e as pessoas que me conhecem sabem muito bem disso, mas a gente tem que ter um conhecimento mínimo daquilo ali. E nem sempre você vai conseguir conhecimento desse tipo em livro ou mesmo numa pós, né? Porque, assim, você precisa estar trabalhando ali no dia a dia. Não estou falando que é impossível, estou dizendo que se você quer trabalhar na área, se você é advogado e quer trabalhar, você precisa se dedicar àquilo ali e ter conhecimentos específicos. Eu, por exemplo, não faço outra área. Se me perguntar alguma coisa de tributário, teremos um problema grande aqui. Né? Então, previdenciário, família, esquece. Porque é muita coisa já na nossa área. Então, se a gente tentar, né, abraçar o mundo inteiro, para mim está fora ali da minha possibilidade. Uhum. Mas é importante, sempre contrata um advogado específico. E Isso também aí, galera. contrata bons profissionais técnicos, porque é muito complicado. De você pegar um processo e tentar fazer defesa que não teve uma base técnica, é complicado. Uma vez a gente pegou no escritório que eu atuava, né? Que hoje eu trabalho autônomo e tenho algumas parcerias, mas no escritório que a gente atuava, a gente pegava situações que o minerador não, né? A pessoa foi lá, fez extração, ela tirou a nota, tirou a guia, fez RAL e não tinha o título. Aí, doutora, como é que eu vou defender? Eu falei, boa pergunta, porque assim, fiz tudo que você podia para me atrapalhar. Então, assim, é bem complicado. E é por isso que eu Olha, falo aqui. E é não por isso estou também que eu orientando falo a fazer lábio legal, E é por né? isso que eu falo aqui da importância do. Pode falar, Lidiane, desculpa, pode falar que eu te interrompi. Não, eu tô falando assim, eu não estou orientando a fazer lavra legal, gente. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou exemplificando a situação assim, extrema Uhum. do minerador achar que o fato dele ter pago o CEFEM, né, ter feito o RAL e E de cumprido as acordo com isso. obrigações, Entendi. não, ele vai continuar tendo os mesmos problemas. Né? Uhum. Então, assim, a importância de ter realmente pessoas competentes trabalhando ao lado do setor de mineração. E, gente, o setor de mineração, aqui no estado, para a gente, é de extrema importância, né? Então, as regras são muito esparsas, você precisa, até o conhecimento técnico mesmo, relacionado aos processos, então não adianta pegar, tentar contar com a sorte, sabe? Deixa que eu vou fazer aqui porque eu consigo dar um jeitinho. Tenta dar jeitinho, não. Tenta se programar, faz uma gestão estratégica do seu negócio, sabe? Se posiciona de uma forma que você vai deixar tudo aquilo sendo bem feito, porque o processo de usurpação, no final das contas, ele sai muito caro. A gente está falando aí de processo de valor da causa e no valor de cobrança de 3 a 12 milhões. Né? Já atuamos num processo de 12 milhões, gente. Então, assim, vale a pena o risco? Né? Eu entendo também que a demora é muito grande, né? Para você conseguir um título. Só que a gente tem que analisar aí depois. Né? Se tiver 2 milhões para pagar, fora atualização e correção monetária. Deus é mais. É complicado, né? E aí você falou que é importante que eu bato no pé com o pessoal aqui, porque a maioria, eu acho que a maioria do meu público aqui, apesar de ter, né, advogada, é engenheiro e geólogo, né? A importância também de ter pelo menos uma mínima noção dessas questões mais burocráticas, digamos assim, que engenheiro e geólogo não. Ai, mas nossa, eu vou ter que. Olha, se você for trabalhar com isso, você tem que saber. É igual o caso. Lógico que foi um exemplo extremo, mas assim, a pessoa sem o título fez RAL, sabe? Então, quer dizer, né? São conhecimentos mínimos, você não tem que saber tudo, mas assim, alguns conhecimentos mínimos sobre a lei, o engenheiro e o geólogo e o técnico de mineração, eles precisam, né? Porque lá na Sim, frente o problemas, quando houver, se houver, ele consegue ser mais facilmente resolvido, digamos assim, né? com certeza. Ó, vamos lá, gente. Falta mais 5 minutos só. Ó, os valores dos honorários, vocês vão lá e mandam para a Lidiane, mas é para contratar ela, gente. Porque vocês estão perguntando aqui, eu não sei se vocês têm processo aí que está precisando de uma advogada. Mas aí vocês vão lá que a Lidiane é muito experiente, né, nessa questão de usurpação, né, Lidiane? Você já trabalhou com muitos processos, né, de Já, já. usurpação e tudo mais.
Vamos lá, se tem mais alguma pergunta, o nosso tempo está acabando. Gente, tem algumas perguntas que não são relacionadas ao tema da live, tá? Então eu não vi, e se eu não vi alguma, vocês me. Ah, tá. Tem uma pergunta, a última pergunta aqui. Vamos ver o que a gente consegue com ela. Vender o estoque mineral após o vencimento do título gera usurpação? Antes também tinha uma pergunta, mas que passou, é que a pessoa, assim, ela tem a guia, por exemplo, né? Extraiu ali um material dentro do limite permitido pela guia, porém, a guia venceu e ela não vendeu. E ela quer vender depois. Existe um entendimento pacificado, digamos assim, sobre essa situação? Ou depende também? Que o advogado fala depende pra gente. Pois é. Ou Pois é, depende. eu vou ter que falar depende. Agora eu não gosto dessa resposta, principalmente quando é muito técnica, né? Mas, assim, é uma situação delicada que eu já acompanhei e um servidor, inclusive, da ANM falou que realmente era usurpação. Eu entendo que não, sabe? Mas, assim, não estou orientando a ninguém a atuar dessa forma. Eu acho que seria mais prudente você diligenciar junto à ANM, entendeu? Explicar a situação para você ter ali um documento probatório para que, se no futuro houver uma alegação desse tipo, você tenha base. Eu entendo que se você comercializou, você fez a extração, né, não teria porquê. O que aquele material vai fazer com aquele material ali se ele não foi apreendido nenhum material? Em tese era regular, você só não comercializou. Né? Então, assim, esse é o meu entendimento e a minha tese de defesa. Mas eu não oriento a fazer isso automaticamente sem você diligenciar junto ao órgão. Porque tem servidores que entendem e isso pode causar um problema grande depois, né? Então, assim, Uma coisa que você acha que ia ser simples, mas que pode gerar um problema que você não estava nem esperando ali, pode acontecer alguma coisa, né? pois é, como eu acho que sempre a prevenção é muito melhor do que você atuar depois, é mais interessante você trabalhar junto com o profissional, ir diligenciar junto à ANM, conversar, explicar, pedir uma orientação para ver o que eles têm. E aí, realmente, se eles, né, atuarem de uma forma, não tem como, aí também tem outras medidas judiciais que você consegue adotar para regularizar. Porque senão, o que você faz com esse material? Pois Né? é. Você tirou, às vezes, uma quantidade de bloco, não, tá lá, mas não posso vender. Não, também não é uma situação razoável você querer isso, né? O que eu estou orientando aí é no sentido de evitar a mesma usurpação. A Janina aí, que era minha sócia, que ela desistiu de mineração. Volta aí, Janina. Gente, o nosso tempo tá acabando. Lidiane, faz uma pose, o pessoal vai dar print na live, quem ficou até o final. E Eu não tô postar me lá que vendo tava isso assistindo. aí. Eu vou até tirar meu óculos. Gente, dá um print aí. Tem que esperar um pouquinho que tem um delay. Dá um print e Eu posta tô... lá que vocês estavam. E fala o que vocês acharam também, porque se não gostaram, pode falar também que a gente tá aqui pra fazer o melhor. Vai lá, hora do print, galera. Foi? Acho que foi. Olha, olha, hein, o meu melhor ângulo. Gente, Eu tirei do muitíssimo. lado errado. Vocês postam lá pra ver se ficou bom esse print aí. Gente, Lidiane, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada mesmo. Foi um sucesso a live, tá? E, pessoal, obrigado também por quem esteve aqui. Se vocês estiverem precisando, né, de um advogado, né, de uma situação assim, né? Não precisa falar que não, para não se comprometer, mas vai lá, né, na Lidiane, ela tem o Instagram, depois lá no post tem o perfil dela. E vocês entrem em contato, tá bom? E é isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Lidiane. Gi, obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo aí que compareceu. Beijo. Então é isso. Depois, Lidiane, você me passa seus contatos também, que eu vou mandar pro pessoal o seu perfil, seus contatos, tá bom? Faço sim, Júlia. Obrigada. Então tá bom, gente. Obrigada. Um beijo, Tchau. Lidiane. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.